Nesta terça-feira, vamos acompanhar aqui no Produtor Quer Saber a segunda parte da palestra sobre as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, o assessor de inteligência da Superintendência de Relações Internacionais da CNA, Pedro Henriques Pereira, fala sobre a situação dos principais produtos de comércio entre os dois países, como a soja, o café e o suco de laranja. Vamos conferir. Vocês identificaram quais são os principais produtos que os Estados Unidos, dentro dessa gama de produtos, quais são os principais produtos que a gente tem oportunidade de mercado? Porque o que eu entendi muito do que os Estados Unidos produz, nós produzimos também. Então, nós somos muitas vezes muito concorrentes com produtos in natura que outros países importam da gente, como o Japão, Coreia, o próprio Canadá, a China, que são países que importam, por exemplo, soja, milho, carnes, né? E os Estados Unidos, que deu a entender é que eles querem do Brasil os produtos processados, né, de origem do agronegócio, mas são produtos processados. Talvez isso é que tem esses picos tarifários, aí, essas escaladas tarifárias em função dessa questão dessa preferência do norte-americana pelos nossos produtos processados. Quais são os potenciais, quais são os produtos mais potenciais que você pode tentar trabalhar como principal eixo de negociação numa redução de picos tarifários, por exemplo, ou de escaladas tarifárias, para vocês conseguirem identificar quais são os principais produtos que os Estados Unidos têm interesse? Bom, na verdade, o interessante de analisar esses dados é o seguinte, e aqui dá para ver um pouquinho melhor. Bom, em termos de oportunidade de comércio, a gente tem um cálculo que a gente faz que é muito simples, né, mas que aponta numa direção. Se o Brasil tem capacidade de fornecer aquele produto para aquele mercado, e se aquele mercado ele é um comprador daquele produto. Todos esses mercados que nós analisamos aqui, os Estados Unidos são importadores e o Brasil exporta, né? Alguns de forma mais significativa do que outros. É muito interessante notar que, nesse estudo, a gente viu alguns produtos do milho, alguns produtos de soja. Por exemplo, o óleo da soja. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de soja, mas eles também importam óleo de soja. Então, assim, apesar de ele competir com o Brasil no mercado internacional para a soja, eles também importam para abastecer a indústria. Aí talvez entre num critério mais técnico, uma soja serve para isso, a outra serve para aquilo. Talvez não especificamente para a soja, mas para os outros tipos de produto. Mas todos esses setores que nós identificamos aqui são setores com potencial de comércio expressivo com os Estados Unidos, que aí, dependendo da estratégia que nós adotarmos, se for para redução da tarifa ou diminuição do custo de produção do Brasil, a gente pode acessar aquele mercado de forma mais competitiva e ampliar as nossas vendas. Então, todos esses produtos, e no estudo mesmo, está um pouco mais explicado, contextualiza um pouco mais a história de cada um dos setores, o que eles importam, por que eles importam, mesmo que eles produzam, e tudo mais. Realmente, desses setores aqui, o mais consolidado que nós já exportamos, nós temos acesso, é o do suco de laranja. Mas outros setores, por exemplo, do café, poderia ter grandes oportunidades também. Eu vi ali a questão das estratégias, as possíveis estratégias para negociação bilateral. Isso me chamou a atenção porque, com o advento do governo Trump, deu uma balançada muito grande sobre a postura dos norte-americanos em relação ao comércio internacional. E, por outro lado, o Brasil passou por um período onde o governo, através do Itamaraty, que seria o órgão credenciado, teve uma atuação muito tímida em relação ao comércio internacional. Então, como é que a CNA vê como proposta, daqui por diante, esse engajamento, nessa oportunidade que vocês estão apontando como estratégia para a gente ascender a esses mercados, tanto através do setor privado quanto do governo? Como é que vocês estão enxergando isso? Bom, a CNA, juntamente com os setores produtivos, com as diferentes cadeias, a gente trabalha na elaboração de um posicionamento do setor, né, e aí vai depois bater na porta do governo e fazer solicitações, o que a gente acha que seria melhor para o setor. Nesse sentido, a gente identificou que, mesmo com essa retórica protecionista do governo Trump, mesmo com tudo isso, todas essas decisões com relação ao comércio, com relação aos seus vizinhos, que existe uma possibilidade para o Brasil. O
Brasil é um país que atualmente tem um déficit comercial com os Estados Unidos. A gente não está ali no foco, né, dos ataques do presidente americano. A gente compete com os Estados Unidos em muitos setores, mas a gente também tem muita parceria em outros setores, e empresas brasileiras naquele mercado, né, trabalhando e gerando emprego. Então, assim, nós analisamos o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos de forma muito positiva. Então, o papel da CNA tem sido, juntamente com as diferentes cadeias, criar um posicionamento e aí bater na porta do governo, solicitar que uma negociação seja iniciada ou que o governo adote uma medida específica. A gente acha que os Estados Unidos é um mercado muito expressivo e a gente não pode virar as costas para ele, né? Assim como a gente faz com diversos outros mercados, né? No caso, os principais, com quem nós observamos, identificamos oportunidades de comércio. Tem alguma coisa? Posso só complementar? Eu acho que... Tá ligado, né? Tá. Eu acho que o papel da CNA também é que nós temos que estar preparados. Não importa se a janela de oportunidade é hoje ou vai ser daqui a 2 anos. A gente tem que estar preparado, a gente tem que ter dados e a gente tem que municiar o governo e o setor privado com esses dados. Então, o nosso papel aqui é esse. O relacionamento com o governo dos Estados Unidos e o Brasil é bom. A gente não tem qualquer... enfim, com a embaixada dos Estados Unidos é muito presente. A gente tem um relacionamento excelente. Eu acho que a ideia do estudo é exatamente que a gente consiga continuar esse diálogo cada vez mais forte. E, para ter um diálogo forte, a gente precisa de dados, né? Então, acho que o papel da CNA fazendo esse estudo é... Claro que a gente reconhece que existe todo um momento geopolítico que não afeta apenas os Estados Unidos, afeta o Brasil, afeta a China, né? É um problema mundial. Mas o nosso papel, enquanto representante aqui do setor produtivo, é estar preparado, né? E aí, no momento em que a janela de oportunidade surgir para uma negociação que vai favorecer ambos os países, a gente tem os dados prontos, porque o pior é surgir a janela de oportunidade e a gente não estar preparado para aquilo, né? Então, acho que esse é o objetivo. Então, eu sou Nicolas Rubio, ativo da Agricultura dos Estados Unidos, aqui na Embaixada, e falando de janelas de oportunidade, hoje no jornal brasileiro, né, falam sobre a possibilidade de uma reunião esse ano entre o presidente Temer e o presidente Trump. Então, os dados são importantes, né, para ter essa informação, apresentar para o governo brasileiro e para ver onde que a boa relação que os dois países temos agora, para olhar quais são as oportunidades, né, para trabalhar juntos, né, na parte bilateral, que, como o Pedro falou, é uma coisa que o presidente Trump tem falado. Então, parabéns pelo relatório, acho que é interessante, né? Uma área que eu acho que não sei se você explica mais no relatório, mas a parte das cotas, né? Que além das tarifas, né? Por exemplo, o Brasil na área de açúcar, né, tem a segunda maior quota para o mercado americano de açúcar, né, mais de 150 mil toneladas de açúcar, né, que a indústria aqui aproveita muito bem. Na área de carnes, né, uma quota que parte de outros países, né, de 64 mil e poucos toneladas, que a concorrência do Brasil nessa quota são países como a Nicarágua, né, e a Irlanda, que são países produtores pequenos, né, que o Brasil com certeza pode aproveitar de mais de 900 toneladas que foram exportadas no ano passado. Então, eu acho que essa parte também é interessante olhar além das tarifas, né? Isso. Nos produtos identificados, não são muitos que sofrem com as cotas tarifárias nos Estados Unidos. O caso do açúcar é um deles. A gente identificou, né, barreiras para o açúcar e a gente beneficia principalmente os exportadores do Nordeste com essa cota para exportar para os Estados Unidos. A gente acredita que poderíamos exportar muito mais, né, e por isso a gente considera isso uma barreira, principalmente a tarifa extra-cota, uma barreira significativa das nossas exportações. Mas é verdade, o Brasil tem a segunda maior cota atualmente, o México é o principal exportador, apesar de não ser um grande, né, nem se comparar com o Brasil em termos de produção. Mas dos produtos que nós identificamos, poucos sofrem com as cotas tarifárias, né, o açúcar é um desses casos. Nós temos também o tabaco
e tem um outro, se eu não me engano, que me escapuliu aqui agora. Mas a gente analisa também a questão das cotas no estudo. Eu tenho uma pergunta a respeito do SGP e esses produtos. Esses produtos que sofrem um pico tarifário, eles alcançaram o waiver e saíram do sistema geral de preferência para alcançar esses picos maiores? Ou o que aconteceu para aumentar assim, então 5 pontos, no caso, 12 produtos, 7 insumos? Você está falando de algum produto específico? Sim, porque o sistema geral de preferências dos Estados Unidos foram mais ou menos 3 mil produtos, se não me engano, e tinha vários agrícolas, e esses produtos que aumentaram a tarifa, que tiveram uma escala maior, queria saber por quê? Porque esses produtos não estão elegíveis para o Brasil, no caso, então? Não. A gente analisou as tarifas do SGP para saber quais são os produtos que beneficiam. Alguns produtos, no caso das frutas, né, Lúcio, acho que você pode, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, mas o melão é um desses produtos que beneficia do SGP nos Estados Unidos. Infelizmente, o período, a janela de exportação não beneficia muito o nosso exportador, porque não condiz com a nossa produção. Então, tem essas particularidades também, mas a gente analisou, sim, os produtos que são elegíveis no SGP, a gente retirou ele das amostras, porque ele sofre com tarifa zero, no caso não seria um pico. Os outros não fazem parte do SGP. Sabendo da diferença do código, que é 6, e daqui do Brasil NCM 8, não teria como encaixar esses produtos em algum produto elegível ao SGP, porque eu sou do Itamaraty, da Divisão de Acesso a Mercados, e a gente faz mais ou menos esse trabalho, porque como o NCM é um pouco detalhado e o HS é mais complexo, igual ele falou, mais unido, a gente tentar exportar via SGP certos produtos encaixando. Aqui, por exemplo, a gente vê que alguns produtos, tipo melancia, alguns tipos de melancia, eles sofrem com tarifa zero, outros com tarifa de 17%. Então, como a gente está analisando tudo a 6 dígitos, a subposição, a gente teve que colocar, né, como a Gabriela falou, um agrupamento. Alguns produtos são beneficiários do SGP, e aí a gente colocou o zero aqui, e outros sofrem com essa tarifa de 17%. A gente tem que ver exatamente qual é o produto que está sofrendo com essa tarifa para poder justamente alertar, né, o exportador. O SGP, a gente teve recentemente um evento aqui na CNA para falar de SGP e de MTB com os Estados Unidos, justamente para alertar as diferentes cadeias do agronegócio que muitas vezes não sabem que existe esse benefício, né, de exportar pelo SGP. Nos Estados Unidos até que é mais comum, muita gente já sabe, mas tem outros países, Rússia, Japão, que oferecem também esse sistema, e o nosso exportador às vezes não tem conhecimento. Mas a ideia aqui do zero é justamente essa. A gente sabe que alguns produtos eles sofrem com picos tarifários, que são, no caso, os 17%, e outros são beneficiários do SGP. E eles beneficiam de tarifa de 0%. Pedro, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Eu sou Leandro Barcelos, lá da CNI. Então, já fui lá para a parte das conclusões. O que seriam, então, as recomendações para o governo para conseguir trabalhar em cima das questões dos picos, das escaladas? Seriam sempre negociações bilaterais ou tem alguma outra sugestão? A gente acredita que, nesse momento, a melhor sugestão seria uma negociação de liberalização de comércio, né? Mas a gente até gostaria de ouvir de vocês um pouco mais, se vocês teriam alguma outra estratégia. A gente sabe que alguns setores, que o setor brasileiro, de modo geral, sofre com alguns... a partir da porteira, né? Com dificuldade de transporte, logística, e isso encarece um pouco as nossas exportações. Então, às vezes, reduzindo, a gente conseguiria chegar lá com um preço mais competitivo, mas a gente abre aí para sugestões também. No momento, o que a gente identificou aqui na CNA é que negociações para liberalizar o comércio, para reduzir tarifas. Bom, então, com relação à estratégia, a gente acredita que a melhor estratégia seja essa, para elevar, né, a nossa competitividade. Não sei se vocês teriam alguma outra sugestão, alguma coisa que a gente possa, inclusive, incluir, né, nesse estudo, como recomendação para o governo.
como que a gente torna nossas exportações mais competitivas no mercado americano. Sei que para a indústria, por exemplo, eu não sei como que é nos comitês do OMC para a questão tarifária, né? Agora a gente fez um estudo lá para o melhor uso de preocupações comerciais específicas, mas aí foram só em 3 comitês, né? Barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias e de subsídios. Para o Brasil aumentar a frequência de levantamento de preocupações comerciais específicas, para até gerar trazer uma negociação bilateral ou vir a falar com outro país sobre isso, né? Então, talvez vou mandar para vocês esse estudo que a gente fez. Isso, eu acho que ver se isso pode ser usado também para os dois estudos eles se complementam, né? A gente focou especificamente nas barreiras tarifárias para produtos do agronegócio. Exato. Então, no caso do agronegócio, as barreiras técnicas, a gente não tem recebido muito alertas sobre essas barreiras, com os Estados Unidos, especificamente. Os subsídios são sempre uma preocupação muito grande para o Brasil, em relação aos Estados Unidos, e essas barreiras tarifárias, né, que, como eu mencionei, as barreiras tarifárias dos Estados Unidos, elas, em média, não são muito elevadas, mas produtos específicos do agronegócio acabam sofrendo com as barreiras que estão aí fora dessa curva. Então, são os mais afetados, normalmente, que são produtos que os Estados Unidos consideram sensíveis, né, que eles gostariam de proteger aquele mercado. Mas acho que os dois estudos podem se complementar muito bem. Acho que sim. Aí talvez até no próprio comitê de sanitário e fitossanitário possa ser levado alguma questão. Eu sei, no de TBT o pessoal da DACES até elaborou 2 cases, levaram no último agora, né? Que a gente tem visto que o governo brasileiro usa muito pouco esse mecanismo, né? Que é um mecanismo até para chamar o outro país para conversar sobre isso, né? Então, Pedro, a quem cabe a ampliação dessa pauta de exportações do agronegócio dos Estados Unidos? A CNA tem algum trabalho nesse sentido também de ampliar essa pauta desses produtos exportados? Porque, convenhamos, né, a economia americana bastante acanhada a nossa pauta de exportação para lá. Com certeza. Eu andei analisando recentemente, comparando um pouco do que a gente exporta para os Estados Unidos e o que países como o México, por exemplo, e Canadá exportam também. A gente vê que muitas vezes Canadá e México conseguem exportar produtos que eles nem produzem para os Estados Unidos. E, consequentemente, as exportações do agronegócio mexicano para os Estados Unidos passam dos 20 bilhões de dólares aí por ano. Então, o Brasil está bem aquém desse valor e poderia, sim, melhorar bastante. A CNA trabalha de diversas formas para expandir e diversificar um pouco essa pauta de exportação. A gente acredita que exportar o que a gente já vem exportando é essencial, né? Não é o caso de substituir todas as nossas exportações de grãos, de café verde, por exemplo, pela exportação de produtos processados, nesse caso da escalada tarifária. Mas a gente acredita que uma porção de cada um desses setores, a gente poderia sim agregar valor, diversificar um pouco mais as nossas exportações. Isso beneficiaria uma série de cadeias brasileiras, né? Não só o produtor rural, mas também elos mais avançados da agroindústria, né? Geraria empregos e etc. Então, a CNA está sempre se encontrando com as cadeias, alertando sobre essas oportunidades, sobre o Sistema Geral de Preferências, com os Estados Unidos especificamente, que oferece acesso com tarifa reduzida para os nossos produtos. E é um trabalho de conscientização, né, e tentando convencer todo mundo e chamar a atenção para aquele mercado, que é um mercado consumidor muito grande, que tem grandes oportunidades para os nossos produtos e que a gente precisa entender exatamente quais são as dificuldades, quais são as barreiras para que a gente possa exportar mais. A gente está com um trabalho agora que é o coração da nossa área aqui, que o colega que está aqui pode até falar mais, que é justamente conscientização dos produtores rurais para exportação para o mercado externo, que é o Interagro, é a rede agropecuária de comércio exterior. Então, esse é um grande projeto que nós temos aqui, justamente para alavancar as exportações do Brasil, de diferentes estados, capacitar os produtores, né, para exportar mais e agregar valor sempre às nossas exportações, exportar produtos de qualidade alta, sustentáveis, etc.
Exatamente, só sobre esse projeto que o colega que também chama Pedro mencionou, a Rede Interagro, do qual essas 4 federações e outras fazem parte, é realmente um projeto que a gente começou no final do ano passado, que é focado realmente em sensibilizar e capacitar produtores rurais com o apoio das federações e com o apoio do governo brasileiro por meio dos Ministérios da Agricultura e do Comércio Exterior e também por meio da Apex Brasil e da consultoria Barral M. Jorge. A gente faz seminários nas federações. Esse ano a gente tem 7, próximo seminário, inclusive, acontecerá na Bahia, na cidade de Eunápolis. Nós também fazemos videoconferências como essa, que é transmitida aos nossos parceiros da rede por, enfim, videoconferência. Temos uma lista de compartilhamento de informações por meio de e-mails e realmente é um dos focos da nossa área trabalhar não só no macro, conversando com o governo brasileiro e com os grandes tomadores de decisão sobre como a gente pode ampliar as exportações para os Estados Unidos, mas conversar também diretamente com o produtor rural sobre como ele pode agregar um pouco de valor na sua produção e buscar as exportações para os Estados Unidos e para outros mercados. Eu gostaria de fazer um comentário, pegando o gancho, até para uma reflexão. Nós podemos observar que da porteira para dentro, o Brasil é extremamente competitivo, muito competente em diversos produtos, né? Nós temos custos muito baixos em vários produtos que são produzidos no mundo todo. Um caso típico é o frango, onde nós temos custos imbatíveis, com produto de excelente qualidade. Não é à toa que o Brasil é o maior exportador de carne de frango. Então, parece que está faltando um pouco treinamento, capacitação da porteira para fora. Como vender? Nós não sabemos. Eu não diria que nós não sabemos, eu diria que nós não somos bons negociadores ou bons comerciantes, né? Porque nós temos uma produção fenomenal e, no entanto, temos a dificuldade enorme com a questão do comércio internacional. Falta negociadores hábeis, né, para lidar com os diversos mercados. E nesse aspecto, eu acho que assim, a CNA, principalmente, eu estou falando basicamente do agronegócio, não estou falando de outros segmentos produtivos. Eu acho que a CNA, a Senar, poderia ter uma atuação mais intensa em relação à qualificação para se trabalhar o comércio, né, para se vender esses produtos. É uma opinião minha, eu coloco para reflexão, porque é uma coisa que a gente já se observa isso há décadas. E isso não muda. Nós temos a Apex, nós temos diversos órgãos aí no país que podem colaborar, e, no entanto, isso não muda. Pelo menos para o agronegócio. Só para completar, espero não ter passado na frente de ninguém, é precisamente esse o foco dessa Rede Interagro. Ela ainda está, digamos assim, começando, a gente começou no final do ano passado, esse ano a gente está fazendo seminários de sensibilização, que são ainda um pouco antes desse passo de, propriamente, detalhadamente, o que você faz no processo aduaneiro. Agora a gente está conversando com os produtores, junto com as federações e com esses organismos que você mencionou, conversando que exportar tem suas regras específicas, mas que é uma possibilidade para o produtor rural, especialmente em momentos de crise em que a gente tem dificuldade no mercado interno, mas que às vezes até para trabalhar aqui dentro você ter uma cultura exportadora, uma visão de que eu concorro com produtos estrangeiros, tanto nos outros mercados como aqui no Brasil. Para passar essa visão, a gente está fazendo esses seminários nesse ano como esse da Bahia. Eu não sei se o senhor é daqui de Brasília mesmo, o senhor está em outra região. Então a gente tem esses eventos. No momento, neste ano, a gente está nessa parte da sensibilização. Nos próximos anos, e isso é importante ser mencionado, a ideia é que a Rede Interagro comece também a capacitar ou envolver até mais as superintendências regionais de cada Senar, para que você tenha um número maior de multiplicadores desse tipo de conhecimento que você menciona. Então, é um projeto, é uma real necessidade, é um problema que a gente tem no Brasil hoje, e a gente está começando, digamos assim, a tentar trabalhar com isso para melhorar realmente a capacidade do produtor rural de exportar.